Oi? Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Jane, esse é o canal da Psicologia Social. Se você é a primeira vez que está vindo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se gostar, se inscreve, ativa o sininho, que é a exigência do YouTube, comenta, compartilha, sai compartilhando, porque esse conteúdo pode ajudar alguém a entender o que significa isso. Muito obrigada. Visite as playlists, tem várias playlists aí de vários assuntos, que com certeza algum deles vai te beneficiar. Meus contatos estão na descrição do vídeo e eu quero pedir a todas as pessoas que chegarem nesses meus vídeos e que são inscritos no canal, não deixem suas histórias no comentário, tá? O que você quiser falar, vá na minha fanpage, deixe inbox, o que você quiser contar, a sua história, o que você está vivendo nesse momento. Ou então mande para o meu e-mail, os contatos estão aí. Mas não deixe mais nos comentários, tá bom? Depois eu digo por quê, né? Então, quer contar a sua história? Quer falar do seu problema? Está precisando de ajuda? Vá no e-mail ou então vá na fanpage, tá bom? Então, vamos lá. Nosso tópico de hoje é a síndrome de Asperger, ou Asperger. A psiquiatra chamada Lorna Wings, britânica, né, aqui da Inglaterra, foi ela que desenvolveu o perfil desse conceito, tá? E que foi apresentado ao mundo. Mas antes dela, por isso que tem esse nome, o pediatra austríaco Hans Asperger, então foi ele quem fez os primeiros estudos em 1944. Ele era pediatra. As pessoas que sofrem dessa síndrome, elas sentem, elas ouvem, elas veem o mundo de uma forma diferente de nós. Se você sofre dessa síndrome de Asperger ou de Asperger, isso é para a vida, isso não tem cura, certo? Mas não é uma doença, não é considerado uma doença. Muitas vezes as pessoas sentem que essa síndrome é um aspecto fundamental da sua identidade. O autismo é uma condição de aspecto. Todas as pessoas que sofrem de autismo, elas têm uma certa dificuldade. O autista, ele sente essas dificuldades de modo diferente de um para o outro, entendeu? Um autista sente de uma forma, o outro sente de outra forma. As pessoas que sofrem desse tipo de síndrome, né, de Asperger, eles podem sofrer outros tipos de doenças mentais. As pessoas que sofrem desse tipo de síndrome, elas têm inteligência média ou acima da média. Isso é uma curiosidade. Eles não têm dificuldade de aprendizagem como o autista, né? O autista já tem dificuldade de aprendizagem. E quem sofre da síndrome de Asperger não tem essa dificuldade. Porém, eles podem ter dificuldade em aprendizagem específicas, tá? Eles não têm muita dificuldade com a fala, com o falar, mas eles podem ter dificuldade em interpretar, entender, processar determinada linguagem. Eles têm essa dificuldade. O autismo e incluindo, né, a síndrome de Asperger, é muito mais comum do que o que as pessoas pensam. Aqui na Inglaterra, entre 100 pessoas, uma sofre de autismo. Então, só aqui no Reino Unido é catalogado, né, 700 mil pessoas que sofrem de autismo. Tem vários estudos que apontam que a síndrome de Asperger, ela afeta mais homens do que mulheres. Algumas pessoas que sofrem dessa síndrome, elas dizem que sentem que o mundo para eles são esmagador.
E isso causa uma ansiedade neles. Eles são muito ansiosos, né? Porque eles veem o mundo como um peso para eles, né? Vê a vida como um peso. Então, eles têm dificuldade de entender. A maioria das pessoas que sofrem dessa síndrome, eles vivem questionando por que eles são diferentes. Eles acham que eles não são entendidos. Eles sempre perguntam por que as pessoas não me entendem, né? Que as pessoas não me entendem. Eles podem ter dificuldade em relacionamentos familiares, em relacionamentos amorosos, tanto no trabalho como na escola, na vida social, familiar. Eles podem ter algumas dificuldades. Algumas pessoas têm uma capacidade intuitiva de saber lidar com essas pessoas, de saber lidar com pessoas que sofrem de autismo, dessa síndrome, né? E eles normalmente se apegam a essas pessoas. Ainda falta uma colaboração, eu digo assim, né? Ainda falta uma colaboração dos órgãos oficiais para educar as pessoas sobre o autismo, né? Porque na maioria das vezes as pessoas veem o autista como disperso, como desobediente, como agressivo, como isso, como aquilo. Então é necessário uma educação por parte dos órgãos oficiais que cuidam de saúde mental, para que as pessoas comecem a entender, respeitar e aprender a lidar com eles, porque eles são muitos. A síndrome de Asperger, ela é diagnosticada por uma série de diagnósticos multidisciplinar. Psiquiatra, fonoaudiólogo, pediatra, quer dizer, todas essas pessoas reunidas para fazer o diagnóstico, ou psicólogo. Como essa síndrome, ela, como eu falei no início, ela varia de pessoa para pessoa, então pode ser muito difícil se diagnosticar. Muitas vezes elas não são diagnosticadas e a pessoa passa a ter uma vida difícil, né? O autismo, ele é diagnosticado logo cedo, mas essa síndrome, se a pessoa não tiver pais cuidadosos ou observadores, né, que veja que tem alguma coisa especial naquela criança e levá-la ao médico e insistir até descobrir realmente o que é. Então eles passam a vida inteira sem um diagnóstico e eles sofrem. Muitas pessoas não dão valor ao diagnóstico dessa síndrome, muitas pessoas mesmo, até em país civilizado como aqui. Mas é importante se diagnosticar, porque isso ser informado à família, ser informado ao empregador, ser informado aos professores, para que eles tenham habilidade de lidar com essa pessoa, né? Porque essa pessoa não vai ter um comportamento normal igual a pessoa que não tem a síndrome, né? Então é necessário que todas as pessoas que têm contato com a pessoa que tem essa síndrome, elas sejam informadas disso. Por isso que é importante o diagnóstico, né? Mas muitas pessoas, porque como não tem cura, tem gente que não liga, né? E eles no modo deles, eles vão vivendo, eles trabalham do modo deles, eles têm dificuldade no trabalho, estão sempre mudando de trabalho, eles estudam, né? Eles têm dificuldade de processar, de interpretar, de entender determinadas linguagens, mas eles falam normal. Quando eles são diagnosticados como pessoas que têm dificuldade em interação social, eles têm padrões restritos de comportamento, de atividades e interesses desde a primeira infância. Para quem não sabe, a primeira infância começa pequenininho. Esse comportamento limita, né, o dia a dia deles, e muita gente não entende. Pessoas autistas e pessoas que sofrem dessa síndrome têm dificuldade de entender linguagem verbal e não verbal. Eles têm essa dificuldade. Os gestos, o tom da voz, porque a gente entende quando a pessoa está zangada pelo tom da voz, quando a pessoa está triste pelo tom da voz, né?
quando a pessoa está indignado, surpreso, né? O gesto, as expressões faciais, tudo isso, mas o autista e a pessoa que sofre dessa síndrome, eles têm uma certa dificuldade de interpretar isso aí, de entender, de compreender. A maioria deles, eles têm uma compreensão literal da linguagem, ou seja, eles acham que aquilo que as pessoas estão falando é aquilo que eles querem dizer. Piada e sarcasmo. Eles têm dificuldade em entender o que é isso. E conceitos abstratos. Então, eles têm dificuldades em entender essas coisas, né? As pessoas com síndrome de Asperger, eles têm dificuldade, eles não têm dificuldade em falar, mas eles têm dificuldade de entender e interpretar a expectativa das pessoas na linguagem. Ou seja, quando você está falando uma coisa, você tem uma expectativa que o outro entenda da forma que você está falando, né? E a maioria das pessoas entende, mas eles não entendem. A maioria deles, eles têm dificuldade em entender, né? Às vezes eles vão processar aquilo muito mais tarde do que naquele momento que você precisava que ele interpretasse aquilo que você estava falando. E outros não vão conseguir interpretar. Às vezes eles repetem o que as pessoas falam, né? Isso é chamado de eco labial. Ou então eles ficam falando por um longo tempo sobre os seus interesses pessoais. Às vezes eles surpreendem as pessoas falando de uma maneira clara e consistente e dando tempo para outra pessoa processar o que eles falaram. Então, assim, é muita surpresa, né? Viver com pessoas que têm autismo e que têm essa síndrome, você leva uma vida de observação. Porque, principalmente quem tem essa síndrome, pode surpreender você, né? Você pode achar que ele não está entendendo uma coisa e, de repente, ele sai com assim que você se surpreende. Pessoas que têm essa síndrome, elas têm dificuldade em ler a outra pessoa. O que é ler outra pessoa? É entender os sentimentos e as intenções dos outros, né? Quando nós interpretamos e lemos e sentimos as reações das pessoas. Eles têm dificuldade nisso, né? Às vezes eles precisam de um tempo muito longo para processar, para entender. E isso pode causar problema, né? Eles podem se machucar com isso, eles podem ser enganados, eles podem ser maltratados, eles podem sofrer vários tipos de abuso. Essa dificuldade que eu falei que eles têm de entender o mundo, né? Faz com que eles tenham também a dificuldade de navegar, né? Pelo mundo social. Eles podem ser considerados insensíveis. Eles podem querer passar longo tempo sozinhos, têm dificuldade de procurar ajuda, de pedir ajuda. Eles podem achar dificuldade de formar amizades. Muitos podem querer interagir, fazer amigos, mas eles não sabem como fazer isso. Eles têm muitas rotinas diárias, sabe? Então, quando as coisas ficam diferentes, isso traz um sofrimento interno para eles, né? Eles gostam de ir para a escola pelo mesmo caminho, sentar em um carro no mesmo lugar, do mesmo jeito, comer a mesma comida, sentar no mesmo lugar em casa, na escola. Então, eles têm alguns rituais de comportamento. Eles podem não se sentir confortável com mudanças repentinas. Mas se você preparar eles, né, quem tem uma pessoa com essa síndrome em casa, se você preparar ele para a mudança, eles podem aceitar e interagir de uma forma bem especial e agradável, que eles não vão ter nenhum tipo de sofrimento. Eles às vezes procuram coisas assim que possam, trabalhos voluntários que possam ajudar os outros, porque isso faz com que eles se sintam bem e faz com que também eles se sintam amados, queridos, compreendidos, entendeu? Eles têm interesse por artes, por música, por computadores, por tecnologia de trânsito, né? Trem, metrô, essas coisas. Eles têm uns interesses assim, bem que não é muito comum. Isso não quer dizer que as pessoas que têm interesse por essas coisas sofram dessa síndrome, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estou dizendo quais são
nos estudos o que se percebe mais que eles têm afinidade. Eles podem surpreender, mudar de uma hora para outra. Ao longo dos anos foram usados diferentes rótulos de diagnósticos do autismo, né? ASD, PDD, PDA, e foram desenvolvendo assim vários rótulos. Isso reflete nos diferentes métodos de diagnóstico e ferramentas utilizadas e os diferentes perfis de pessoas com autismo. O transtorno de aspecto de autismo agora, né, é ASD. Então você vê, vai mudando, porque vão se descobrindo, vão fazendo estudos e vão se revelando outras vias, outras formas de comportamento, e aí eles vão mudando o nome. São vários perfis de autismo. A causa exata de autismo e da síndrome de Asperger ainda está sendo investigada, desde que foi diagnosticada pela primeira vez até hoje. Ainda se estuda realmente, mas pode ser genético, né? Pode ser várias coisas. Então não existe uma definição. Existe a doença. Existe cura? Não, não existe cura. Mas no caso da síndrome de Asperger, existe várias abordagens que se pode fazer para tornar a vida deles mais produtivas e mais úteis. A história de Hans Asperger está relacionada com muitos anos que ele trabalhou, né, na Áustria como pediatra e com autistas. Houve um estudo que foi colocado a público, né, em 2018, a relação dele com o sistema nazista. E dizem que ele contribuiu, foi revelador, assim, foi um choque, sabe? Um choque para a sociedade médica, as pesquisas que foram feitas a respeito dele. E aí se descobriu várias coisas, que inclusive que ele contribuiu, né, durante o regime nazista, para a eutanásia, a prática da eutanásia. Para ajudar essas pessoas é necessário, como eu já falei, né, que não é só os órgãos, não, nós também, pessoas comuns, todo mundo, divulgar que existe essa síndrome, divulgar que existe o problema do autismo, né, que existe a doença do autismo, para que mais pessoas tenham conhecimento e saibam lidar com eles. E quando perceber que tem alguma coisa que não é normal no seu filho ou em alguma criança, já levar para um profissional para que seja diagnosticado o que é, para que ele tenha uma vida mais útil para ele e para a sociedade. Então, esse foi nosso tópico de hoje. Beijo no coração, muito obrigado, bye.